Olá, vamos mergulhar hoje num dos maiores e mais constantes desafios da engenharia e da ciência dos materiais, a corrosão atmosférica. É aquele tipo de fenômeno que está por toda parte, com um impacto econômico e estrutural gigantesco. Entender isso a fundo é, sem dúvida, essencial para qualquer profissional da área. O nosso roteiro aqui é bem direto. A gente vai começar pela ciência por trás de tudo, o processo eletroquímico. Depois, vamos focar no fator que realmente manda no jogo. E, por fim, vamos ver como a engenharia usa todo esse conhecimento para criar soluções práticas, seja no projeto ou na escolha do material. Então, vamos ao primeiro ponto. É fundamental entender que corrosão atmosférica não é só ferrugem, é bem mais que isso. Estamos falando de um fenômeno eletroquímico super complexo, que acontece numa escala que a gente nem enxerga. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é eletroquímico. Sabe o que isso significa? Que estamos lidando com reações que envolvem troca de elétrons. Pensem assim, é como se a superfície do metal virasse um campo com milhares de pilhas minúsculas, todas funcionando ao mesmo tempo. Ok, essa é a definição de livro, mas vamos traduzir. Para a coisa acontecer, a gente precisa de 4 elementos interagindo. O metal em si, a própria ferrugem que já se formou, a atmosfera fornecendo oxigênio e o eletrólito. E é esse eletrólito superficial que vai ser o centro da nossa atenção. Para essa pilha microscópica funcionar, esses 4 componentes precisam estar lá, ativos. O próprio metal já faz o papel de 3 deles, ânodo, cátodo e condutor. Mas falta uma peça para fechar o circuito, para permitir que tudo flua, e essa peça é o eletrólito. Na corrosão atmosférica, esse eletrólito é sempre a água. E isso nos leva direto para o nosso segundo tópico. Pensem comigo, se a água é o componente que fecha o circuito, a presença dela na superfície vira o fator decisivo de todo o processo. É ela que dá o sinal verde para a reação acontecer. A pergunta parece boba, mas a resposta é mais interessante do que parece. A corrosão atmosférica não é um processo contínuo que acontece o tempo todo. Ela só rola em momentos bem específicos. Isso nos leva a um conceito que todo inspetor e projetista precisa ter na ponta da língua. Esse conceito é o tempo de umidade, ou, como se fala lá fora, time of wetness. Basicamente, é o tempo que a superfície do metal passa coberta por aquele filme de água, o eletrólito. Sem esse filme, o circuito está aberto e a taxa de corrosão é quase zero. É por isso que uma estrutura de aço pode durar séculos no meio de um deserto, por exemplo. Agora, o interessante é o que a gente considera úmido. Não é só quando chove, viu? Para a corrosão, a superfície já é considerada molhada quando a umidade relativa do ar passa de 80% e a temperatura está acima de zero. E tem mais, a presença de poeira e poluentes como sais é um problema sério, porque eles são higroscópicos, ou seja, puxam a umidade do ar e formam o eletrólito mesmo com umidade mais baixa. E olha só o impacto disso. Essa tabela aqui é fantástica para a gente visualizar a diferença. A gente está falando de sair de um filme quase invisível de água, com 0,01 gramas por metro quadrado, para 100 gramas quando chove. A diferença é de 10.000 vezes. Isso muda completamente a espessura e a condutividade do eletrólito e, claro, acelera a corrosão de um jeito brutal. Muito bem, agora que a gente entendeu o mecanismo e o papel central da água, como é que a engenharia entra na história? Como a gente usa esse conhecimento para fazer estruturas que durem mais? Bom, a primeira linha de defesa, e talvez a mais importante, é o projeto. A lógica é simples. Já que não dá para a gente eliminar a umidade do ambiente, o que a gente pode fazer é projetar as estruturas de um jeito que a água não fique parada em cima delas. É uma abordagem preventiva, totalmente focada em controlar o eletrólito. E aqui estão algumas regras de ouro. Para quem é inspetor, esses são os pontos que precisam ser olhados com uma lupa. Frestas, cantos que acumulam sujeira, áreas onde a água empoça. Tudo isso são locais onde o tempo de umidade aumenta artificialmente, criando pontos de corrosão acelerada. Um bom projeto, por definição, é aquele que drena a água de forma eficiente. Essa citação pode parecer meio estranha de primeira. Evitar abrigo da chuva? Como assim? Pois é, a razão é que, principalmente em lugares poluídos, a chuva tem um efeito bom. Ela lava a superfície, tirando depósitos corrosivos. Aquelas áreas que ficam abrigadas da chuva, debaixo de uma viga, por exemplo, não recebem essa lavagem. O que acontece? Os poluentes se concentram ali, absorvem a umidade do ar e criam um eletrólito super agressivo. E agora a gente chega na nossa última parte, que explora uma ideia fascinante. A possibilidade de usar o próprio produto da corrosão, a ferrugem, como uma barreira de proteção. Estamos falando dos famosos aços patináveis
que muita gente conhece pelo nome comercial de aço Cortem. Eles têm uma composição química especial, com um pouco de cobre, cromo, níquel, e esses elementos fazem com que, nas condições certas, eles criem uma camada de óxido muito particular, a pátina. Mas atenção, essa pátina protetora não aparece da noite para o dia. É um processo que leva anos. No começo, o aço corrói bastante. Só que com o tempo, essa camada de ferrugem vai ficando mais densa, mais grudada na superfície, e a velocidade da corrosão cai, até que se estabiliza num nível bem baixo. A diferença entre a pátina e a ferrugem de um aço comum é gritante. Pensem assim, a ferrugem comum é como uma esponja, porosa, que deixa a água passar e continuar atacando o metal. Já a pátina é como um escudo. Ela é densa, bem aderida e sela a superfície, isolando o metal do ambiente. Mas, e esse é um mais bem grande, esse tipo de aço não é uma solução mágica para tudo. Para ele funcionar direito, precisa de condições bem específicas. E a mais importante de todas é a alternância de ciclos de molha e seca. Se a peça ficar o tempo todo molhada, como enterrada no solo ou numa fresta que não drena, a pátina protetora não se forma e o aço vai corroer como se fosse um aço comum. E assim, a gente fecha o círculo. No final das contas, seja pensando no projeto para escoar água ou escolhendo um material que cria própria proteção, a estratégia é sempre a mesma: gerenciar a presença do eletrólito, ou seja, da água, na superfície do metal. E isso tudo nos deixa com uma provocação para o futuro, não é? Se a gente já entende o mecanismo tão bem, qual seria o próximo passo? Talvez projetar materiais inteligentes, superfícies que consigam gerenciar ativamente a umidade em microescala, talvez com texturas superhidrofóbicas, levando essa ideia de autoproteção para um nível completamente novo? Fica aí a reflexão.